Como eu tenho dito, não há dúvidas. O mundo é movido pelas perguntas e não pelas respostas. Então, bora perguntar? O Enfim Sacou Diversidade traz hoje uma pessoa muito importante para o Bate-Pronto com Beto Alves. Quem inaugurou o Bate-Pronto com Beto Alves foi o diretor-presidente da Aliança Nacional LGBTI, o fabuloso Tony Reis, um homem muito importante na luta pela diversidade no nosso país. Então não deixe de assistir o vídeo dele não, porque está muito bom. O depoimento desse vídeo é de uma pessoa incrível. Ele é trans. Inicialmente não seria necessário eu fazer uma classificação de gênero para apresentá-lo. Mas nesse contexto eu acho muito importante, acho necessário até, por ser ele uma figura atuante, um militante na causa LGBTI+, no Brasil, e dessa forma é importante a gente fazer essa classificação. É importante dizer que o homem trans existe, que ele está no nosso meio, que ele está lutando e que está vencendo muitas batalhas contra o preconceito e contra a discriminação. Por isso, a necessidade de fazer essa classificação de gênero para essa pessoa que eu estou apresentando agora. Hoje, 29 de janeiro, é comemorado o Dia da Visibilidade Travesti e Trans. Em 2004, o Ministério da Saúde instituiu o mês de janeiro, no dia 29, como o dia e o mês da visibilidade travesti e trans. Então, por isso, o meu convite tão efusivo e tão cheio de expectativa para essa pessoa que vai fazer o depoimento de hoje. Ele é de São Paulo, ele é formado em comunicação social, jornalismo, ele é graduando em filosofia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele é graduando em publicidade e propaganda pela faculdade Uniaraguaia. Ele é coordenador do núcleo de transmasculinidades da Rede Família Stronger. Ele é coordenador da área de homens trans e transmasculinos da Aliança Nacional LGBTI+, e é colunista do projeto Vidas Alternativas. Ele é Luiz Fernando Prado Shoa. Olá, meu nome é Luiz Fernando Prado Shoa, eu tenho 37 anos, sou jornalista, sou professor, militante, ativista LGBTQIA+P, trabalho em um centro de cidadania LGBTI chamado Laura Vermont e venho aqui participar do projeto idealizado pelo Beto Alves. Então eu vou fazer essa saudação aqui, saudar as pessoas que estão por trás desse projeto, que eu tinha dito anteriormente, que é o professor e jornalista Beto Alves. Agradeço muito ele por essa iniciativa de pautar as diversidades. O Enfim Sacou, com Beto Alves Diversidade, ele novamente no Enfim Sacou. O Arterize-se, o programa da diversidade sexual e de gênero. E a Ordem dos Advogados do Brasil em Cordeiro, a OAB, que são as pessoas e instituições que estão por trás desse projeto. Acho importante a gente saudar esse tipo de iniciativa de proliferação de informação para as pessoas, para se tentar aí combater os preconceitos em todos os âmbitos. Como que eu me vejo como pessoa? Isso é uma pergunta muito capciosa, porque quando a gente pensa quem sou eu, e eu vejo uma série de fatores externos, uma série de coisas. Eu sou professor, eu sou ativista, eu sou... Essas coisas você diz que é, mas essas coisas você adquiriu ao longo da tua vida, fazem parte da tua história, mas não te definem. A gente tem muito essa coisa na língua portuguesa, que é armadilhas. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas você nunca para pra pensar que isso são partes. Isso não é o todo. Então, quando alguém me pergunta, como é você enquanto pessoa, eu tenho que me despojar desses
títulos dessas coisas que eu faço e pensar numa coisa muito mais profunda. Eu digo que eu sou alguém em busca de um mundo onde as pessoas sejam livres e conscientes da sua liberdade. Porque quando você não tem consciência, quando você não tem essa coisa de compreender o que é as coisas e como elas se dão, e de que as coisas não são tão maniqueístas assim, você não consegue entender o que é liberdade, o que ela pode ocasionar na sua vida e na vida dos outros, né? Então eu acredito que eu sou uma pessoa em busca disso. Eu sou em busca de um mundo em que as pessoas possam ter consciência de si, em que elas possam ter esse tipo de coisa para o mundo ser um lugar melhor para todo mundo. Porque não adianta a gente investir em tecnologia. Tecnologia ela é muito importante nas nossas vidas, inclusive está possibilitando a gente conversar. Mas ela em si mesma, ela deixa as pessoas alheias, presas a esse artifício. Então ela em si mesma, ela não resolve problemas. Eu posso muito bem saber utilizar as tecnologias, mas não ter consciência do que elas impactam a vida de outras pessoas. E sem valores éticos e morais, eu não consigo fazer um bom uso das tecnologias. Então eu sou essa pessoa. Eu sou graduando em filosofia, então na filosofia a gente aprende a não ficar no raso. A gente sempre tem que questionar a ordem existente. Isso Nietzsche fez muito bem, Paul B. Preciado faz muito bem questionar essa ordem de gênero, de sexo, de sexualidade, de questionar, inclusive, como nos damos em relação a isso na nossa organização social. Foucault fez isso em relação a trazer o corpo para a discussão da filosofia, fazer com que a filosofia saia só do campo mental, ela vá para o campo prático, que é o corpo. Nós somos um corpo que fala, nós somos um corpo que sente. Isso você pode ver na filosofia Foucaultiana. E por que eu falo nessas coisas? Porque essas coisas sou eu. Quando eu me deparei com a filosofia na minha vida aos 15 anos, eu compreendi que eu sou essa pessoa que quero questionar, que quero trazer novas perspectivas acerca daquilo que já existe, da ordem vigente, abalar essa ordem vigente, que não é positiva para ninguém, nem para as pessoas que fundam esses valores tão cristalizados, ela consegue ser algo positivo. Então eu sou essa pessoa que quero que a liberdade seja algo consciente, acessível a todos, e quero que o conhecimento seja algo acessível. Não é porque uma coisa é acessível que ela é deturpada, pelo contrário. Pessoas críticas, reflexivas. Eu quero um mundo assim, eu sou uma pessoa em busca de um mundo assim. Então todas as minhas ações, todas as minhas fomentações teóricas se dão nesse campo. Eu sou uma pessoa que me divirto com algumas coisas, sou uma pessoa muito amiga, mas além de tudo isso que eu me percebo, sou uma pessoa questionadora. Eu sou uma pessoa que questiono tudo e a todos o tempo todo, mas com questionamento sem ser raso. Eu questiono com questões, fundamentações teóricas razoavelmente boas. Eu digo razoavelmente porque eu sempre fico na busca de conhecer mais coisas. Eu sou desse jeito. Eu não me conformo com algo que já está cristalizado. Eu quero abalar estruturas. E quando eu penso nesse Luiz Fernando, eu sou essa possibilidade. Eu me reescrevi. Eu mudei a minha vida. A sociedade me impôs uma vida baseada numa genitália, baseada numa ideia de quem nasceu com determinada genitália teria que ser uma constituição identitária feminina, porque o conceito mulher só veio surgir no século XIX, porque até o século XVIII a mulher era um ser, um não homem, e aí com o século XIX se surgiu a contraposição desse homem, que seria a mulher, essa figura mulher, e aí eu surgi, né? E aí eu surgi como fulana.
E essa fulana foi vivendo, foi tendo uma infância, uma pré-adolescência, uma adolescência, e essa fulana tentando se encaixar no mundo. Porque eu não tinha informações acerca de gênero, de sexualidade, de identidade de gênero, de expressão de gênero. Isso nunca foi o foco central da minha discussão, da minha vivência familiar. E nem na minha vivência escolar. E aí eu fui vivendo uma vida. E tudo que eu tentava me encaixar, não conseguia. Eu não sabia por quê. E aos meus 20 e poucos anos, eu tive uma resposta que eu não queria, porque era uma resposta que na internet, em outros lugares que eu buscava, remetia à questão patológica, a questão de se ter uma doença psiquiátrica. Ninguém quer ser visto como alguma coisa que não faz parte de algo de tão diferente que se torna inacessível. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que ser homem trans é só uma diversidade. Não tem nada de patológico nisso. Isso foi a grande virada. A grande virada foi quando, com o passar do tempo, eu fui conquistando o meu nome, o meu gênero, fui conquistando a aparência que eu queria. Eu penso dessa forma. A transmasculinidade de cada indivíduo é algo subjetivo. Então, para mim, eu precisei construir essa imagem masculina para acessar alguns direitos. Infelizmente, eu luto para que isso não seja possível. Para que isso não tenha que ser possível no sentido de você precisar ter uma imagem para ser respeitado, de que sua palavra não baste. Então, nesse caminhar da transmasculinidade, que foi a grande virada da minha vida, eu entendi que eu tinha que lutar por outros. Eu tive que lutar por outros. E tenho que lutar por outros para nós sermos visíveis de todas as formas. Eu quero um homem trans que ele não precise ter barba, ele não precisa ser heterossexual, ele não precisa ser branco, ele não precisa representar um padrão hegemônico cis para ele poder ser ouvido, ser respeitado e conseguir aí ter os seus direitos assegurados. Então, é essas viradas que minha vida foi dando. Eu sempre fui militante, eu sempre fui ativista desde os 15 anos. Mas eu ficava numa coisa lésbica, numa coisa feminista e numa coisa muito mais ideológica partidária. Eu nunca permeei esse cenário das diversidades. E aí, aos 20 e poucos anos, me defronto com a transmasculinidade e passo a seguir por esse universo, a defender mais essa bandeira com mais afinco. Personalidades da minha vida, que eu digo que são marcantes, né? A minha mãe, porque ela é uma pessoa que passou por muitas coisas na vida dela e hoje ela alcançou a plenitude no sentido de que ela consegue ser firme nos seus posicionamentos, mas sem se fechar. Então ela não é que ela aceite tudo, mas ela consegue compreender que existe um mundo lá fora que tem novas perspectivas, ela não se fecha diante delas. Isso eu acho uma grande sacada, acho uma grande coisa para alguém. Meu falecido avô, porque ele via o bom das pessoas, a pessoa podia apresentar o seu pior lado e ele conseguia ver dentro daquela dita maldade, ele conseguia ver motivos para aquela pessoa ter se constituído daquela forma e ver a bondade dentro daquele ser. Meu pai de família LGBT, porque ele tem um conhecimento político muito grande, ele consegue ter uma visão do todo no campo político-social. João Nery, porque ele, dentro do alto do seu privilégio, ele conseguiu escrever um livro e falar da sua história para outros homens trans e transmasculinos e inspirá-los a assumir quem são. Anderson Herzen, que eu conheci a queda para o alto, porque ele ser homem trans e dentro daquele contexto, que essa identidade político-social que eu tô falando seria impossível, ele foi quem ele foi. E ele escreveu um livro, conseguiu escrever um livro e conseguiu trabalhar como sendo assessor parlamentar do Suplicy, mesmo com seus traumas, com seus conflitos internos, né?
Com relação assim, ao meu processo de autodescoberta, foi pesquisando na internet, e em grupos de homens trans no Facebook, até que eu conheci pessoalmente um homem trans. Ele me deu o livro do João Nery. A partir disso, eu fui iniciando o meu processo de descobrir informações de onde eu fazia a questão da hormonização, questão das cirurgias, em que organizações específicas para homens trans, que direitos essa população tinha, que direitos que não tinha. E aí, a partir disso, eu fiz parte de uma organização que lutava em prol de direitos e assegurar que esses homens trans e transmasculinos tivessem direitos. Conheci a Stronger após ficar sem instituição. E aí, dentro da família Stronger, que é um conceito de família LGBTQIA+, que é a questão da sociabilização, de afeto, eu criei um núcleo de transmasculinidades. Estou na aliança como coordenadora adjunto da área de homens trans e transmasculines. E esses momentos foram muito interessantes na minha trajetória. E anteriormente eu militei na parte de militância político-partidária por muitos anos, enfim, movimento estudantil e tudo mais. Sempre focando na questão de garantias de direitos, sempre um posicionamento alinhado com a esquerda. E aí, o meu processo de militância, coisas que eu gostei. De ter feito um evento online, Transmasculinidades em Ação, que está disponível no YouTube com o canal com este mesmo nome, que foi feito em junho do ano passado. De ter feito Transmasculinidades em Pauta, que foi trazer a pauta das transmasculinidades para as periferias do estado de São Paulo, e também tê-lo feito online também. Ter escrito artigos, ter dado palestras sobre questões de transmasculinidades, isso coisa que eu nunca imaginei que isso iria acontecer comigo, ter ganhado prêmios sobre essa questão. E basicamente eu não digo que foi um acontecimento, foram vários acontecimentos que possibilitaram aí trazer a visibilização das transmasculinidades e que marcaram a minha militância. Eu resolvi militar por mim. Então, quando você começa a militar, uma fala do João Silvério Trevisan, uma palestra que eu assisti dele na Associação da Parada de São Paulo, que ele disse o seguinte: a gente não começa a ser ativista para os outros, a gente é ativista por nós mesmos, para assegurarmos que nós vamos ter um mundo que consiga respeitar quem nós somos. Nós somos ativistas para lutarmos por aquilo que acreditamos e com isso causarmos algum impacto no mundo, para a gente ter um mundo melhor para nossa existência. Mas esse processo, quando você percebe, você começa por você, mas aí você vai percebendo tantas dores, tantos traumas, tantos sofrimentos em decorrência de tanta coisa, que você passa a lutar pelos outros. Então, assim, tem o seu momento que você fala, chega de militar, eu quero viver minha vida, não dá, porque é muito desgastante. Seu telefone não para, você que é o Google dos assuntos referentes à tua pauta, você tem muitas discussões, muitas disputas, mas isso faz parte da militância. Se você não quer estar no ativismo na militância, então não o inicie, porque você vai começar por você e aí os outros vão vindo demandas de outras pessoas, você vai representando outras coisas e isso vai ocasionando mais responsabilidades. Mas eu tenho muitas alegrias na militância, eu fiz muitas amizades, eu conheci muitos lugares, eu aprendi coisas que eu nunca imaginei aprender. Então eu avalio de uma forma positiva, apesar de algumas situações tensas. Mas isso a gente percebe em qualquer lugar. O mal das pessoas é achar que tudo vai ser perfeito. A perfeição, ela não existe. Ela é uma ideia. E assistindo um vídeo de Nietzsche hoje, de uma professora de filosofia, ela falou de uma coisa muito importante, que tem um livro do Nietzsche, Além do Bem e do Mal, em que ele defende que nós temos que ver as coisas não da perspectiva dualista.
ou bem ou mal, mas para além disso. Então ele escreve um livro em que ele questiona toda a tradição filosófica, que só vê as coisas da perspectiva de Han, que ele chama. Da perspectiva de que só olha para cima, só o que está acima dele tá bom, mas ao redor não está. Nunca está bom. E ele fala, gente, existe uma vida pulsante, existe uma vida que com todas as suas contradições, a gente tem que apreciar isso, porque isso é a vida. Então a militância, ela tem momentos ditos ruins, momentos ditos bons, mas são momentos que fazem parte daquela dinâmica. Porque nem todo mundo é perfeito, nem todo mundo está no seu melhor dia. Então, eu descobri na militância e no ativismo que é possível estarmos em diferentes posições e diferentes momentos, conhecermos várias perspectivas acerca do mesmo assunto e de que você pode ser acadêmico, militante, militante, acadêmico, que quanto mais coisas você é e se torna, você mais tem a contribuir com a causa LGBTQIA+P, e quanto mais letras vierem, melhor. Então é dessa forma que eu avalio. E assim, com relação às transmasculinidades, o que eu prefiro? Transmasculinidades. Educação social ou políticas públicas? O que se faz com maior urgência? Políticas públicas. Porque através dessas políticas públicas, eu asseguro educação de qualidade, plural e diversa, que compreenda essa população em suas subjetividades, para ela poder acessar a educação, para ela poder acessar a saúde, para ela poder acessar os bens culturais, para ela ter o direito a uma família, para ela ter política de assistência social. E a partir disso, porque eu só tenho direito a uma família quando eu tenho uma sociedade que compreende as diversidades. E dentro dessas diversidades eu compreendo vários modelos existentes de homem, mulher, família, enfim. Então essas pessoas têm que ter políticas públicas pautadas, pensadas, porque através da fomentação de políticas públicas eu tenho a garantia que a Constituição Federal vai estar sendo seguida. Agora, quando eu tenho políticas reparadoras, eu não transformo a sociedade de forma efetiva. Eu faço um tapa-buraco. Eu não transformo a consciência das pessoas acerca dos indivíduos. Então eu acredito que quando você fala em política pública, as pessoas, o que é esse negócio de políticas públicas, Luiz Fernando? Políticas públicas é um conjunto de ações em diferentes pautas e que por que ela é políticas públicas? Porque elas são ações para vários grupos de indivíduos. Porém, ela não é algo que se preocupa, por exemplo, com o indivíduo. Ela é algo fomentado em um grupo. Em um grupo, política pública para mulher, para criança, enfim, para aquele grupo específico e que ela é pública porque ela é acessível para qualquer indivíduo que faça parte daquele grupo. Então é isso que a gente precisa ter bem claro. Então nós, homens trans e transmasculinos, precisamos de políticas públicas. Precisamos de política pública que garanta acesso, garantia de acesso e permanência no ambiente escolar. Que garanta você ter um cuidado específico da sua saúde e que você não seja visto como alguma coisa tão dita extraordinária que nem um médico consiga compreender a tua masculinidade. E nenhuma médica. E de que você também possa fazer faculdade de medicina, porque você vai ter garantia de acesso e permanência em todo o seu ciclo escolar e vai ter subsídios para isso, caso a sua família ou você mesmo não tenha meios econômicos de alcançar essa faculdade. Então, é dessas coisas que eu falo. E agradecer novamente por essa iniciativa desse vídeo e mostrar que LGBTQIA+P e também indivíduos, indivíduas, indivíduos, trans, binários, não binários, travestis, possam ter voz e vez e falar de si e falar das suas impressões do mundo. Bem, Luiz Fernando, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o meu convite e por esse depoimento maravilhoso que você deu. Queria pedir a você que nos assiste que se inscrevesse no nosso canal, que desse o seu like, colocasse lá o seu gostei e fizesse comentários. É muito importante
trocar experiências, conhecer as experiências positivas, as histórias de luta. Isso aí faz com que o movimento se fortaleça, que ele cresça e que tome uma proporção maior e que a gente possa ver garantido, então, os nossos direitos no Brasil. No seu vídeo, o Luiz Fernando coloca pra gente que ser trans é apenas uma diversidade. Não há nada de patologia nisso, e ele custou muito a descobrir essa situação, né? E como ele, talvez muitas pessoas estejam com esse pensamento. Por isso, a importância da gente dividir as experiências de vida, né? Para que outras pessoas, com o nosso, ouvindo a nossa experiência, compartilhando conosco as suas experiências, a gente possa ajudar o outro, ajudar a pessoa que está ao nosso lado ou a pessoa que está do outro lado desse vídeo. Eu sou Beto Alves, eu sou professor de História, eu sou jornalista, eu sou escritor, eu sou especialista em Direito Homoafetivo e de Gênero e convido você a se juntar a nós nessa empreitada e nessa luta. E o Luiz Fernando nos deixa uma mensagem muito importante. Nós não precisamos ter a aparência que agrade a sociedade. Nós precisamos ter a aparência que nos deixa feliz, na qual nós nos reconhecemos como pessoas. Então, a gente não precisa nos enquadrarmos a nenhum padrão, a nenhum estereótipo exigido pela sociedade para nos sentirmos inseridos ou para nos sentirmos enquadrados. O que importa, acima de tudo, é estarmos bem conosco mesmos e nos tornarmos cada vez mais felizes e realizados. Essa é a nossa mensagem de hoje. Enfim, sacou?